Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a falar sobre progressão geométrica, especificamente nessa aula de agora a gente vai falar sobre o limite da soma de uma PG ou a soma infinita de uma progressão geométrica, tá? Bom, então antes da gente conceituar, de mostrar a fórmula, etc., vamos resolver o seguinte problema. Então, encontre a fração geratriz da dízima periódica 0,333 e etc. Bem, esse problema é um problema conhecido, né, lá da aritmética. Então, provavelmente, quando você estudou isso em aritmética, provavelmente aí no seu 8º ou 9º ano, você aprendeu a achar frações geratrizes de dízimas periódicas, mas o conceito ali, o conceito que estava envolvido ali, você provavelmente não aprendeu, né? No máximo, o seu professor deve ter comentado por alto, porque é comum nessa faixa etária a gente não ir muito a fundo em determinados detalhes. Então você aprendeu a operacionar, você aprendeu a achar a fração geratriz, mas você não sabia exatamente o conceito que estava envolvido ali por trás. Bom, então antes de qualquer coisa, observe o seguinte, essa dízima periódica aqui, a gente pode escrever como uma soma, né? 0,3 mais 0,03 mais 0,003 mais 0,0003 e assim sucessivamente. Essa soma ela é uma soma infinita. E se você reparar nessa soma infinita, o que, que a gente tem? A gente tem que o nosso primeiro termo aqui, né? Nosso 0,3 é o nosso primeiro termo. E de cada termo para o termo seguinte, a gente multiplica por 0,1. Ou seja, então essa dízima periódica, ela nada mais é do que uma soma de infinitos termos de uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é 0,3 e a razão é igual a 0,1. Então, aplicando a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG, o que a gente vai ter vai ser o seguinte, a gente tem então que essa soma aqui, ela é igual a 0,3 vezes, eu vou escrever da outra maneira, né? 1 menos 0,1 elevado a n, onde esse n ele é um número infinito, né? Então, vou colocar aqui vulgarmente o infinito aqui em cima, tudo isso sobre 1 menos 0,1. Então, repare, conforme a gente vai avançando nessa soma, o que acontece, né? Eu não vou provar isso na marca, porque isso envolve alguns conceitos de análise real e aí foge do escopo aqui, do meu objetivo aqui, que é ensinar os conceitos aí no nível básico, né? Ou seja, no nível médio, né? No nível de ensino médio, melhor dizendo. Mas o fato é que, intuitivamente, o que a gente pode perceber é o seguinte, o que a gente pode perceber é que, por exemplo, o próximo seria 0,00003. O próximo seria 0,000003. Ou seja, conforme a gente vai avançando nessa soma, acontece que cada próxima parcela ela vai ficando cada vez menor e mais ainda, cada vez mais próximo de zero. Então, quando a gente tem um número, não apenas entre 0 e 1, mas entre menos 1 e 1, e a gente eleva a um expoente muito grande, que seria elevar a esse infinito, esse número ele vai tender a zero. Ele vai se aproximar cada vez mais de zero. Por quê? Porque nesse caso aqui, por exemplo, 0,1 elevado a x. 0,1 elevado a x, com x real, isso é uma função exponencial decrescente. E se você observa o gráfico da função exponencial, né, decrescente, o gráfico ele é assim, mais ou menos, né? Então, onde aqui está o nosso eixo x, né? E o eixo y está aqui em alguma das alturas. Mas o fato é que, conforme você avança, isso vai ficando cada vez mais próximo de zero. Ou seja, então a gente pode considerar isso daqui igual a zero. Então a gente ficou com o quê? A gente ficou então com 0,3 dividido por 1 menos 0,1 é igual a 0,9.
Então, isso é a mesma coisa que 3 nonos, logo a fração geratriz dessa dízima periódica é 1/3. Então, ao você dividir 1 por 3, você obtém essa dízima periódica. Né? Lembrando que toda dízima periódica é um número racional, ou seja, toda dízima periódica ela é gerada por uma fração, por isso que todo dízima periódica é um número racional. Tá? Bom, pegando então para o lado aqui da progressão geométrica, é claro que tem a questão o período tem não sei quantos algarismos, aí divide, bota a quantidade de novos igual a quantidade de algarismos do período, sei que você viu lá em aritmética em algum momento da vida. Isso continua valendo, etc. Isso foi muito útil naquela época, mas aqui a gente está querendo expandir um pouco mais esses conceitos, tá? Então, trazendo aqui o que a gente tem é o seguinte, ó. Quando o módulo da razão de uma PG é menor que 1, ou seja, quando a razão está entre menos 1 e 1, a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica tem um limite finito quando n tende ao infinito. Então, esse cara daqui, a gente lê n tende ao infinito. O que significa dizer que a gente está pegando um número incrivelmente grande, absurdamente grande, tá? Para lá de 1 zilhão. É isso que significa o n tende ao infinito. Bom, qual vai ser esse limite, né? A notação na marca é o seguinte: você tem um limite quando n tende ao infinito da soma dos n primeiros termos. Em outras palavras, você está calculando essa soma com n absurdamente grande. Acontece que a soma dos n primeiros termos de uma PG, a gente pode escrever dessa maneira aqui, né? A1 vezes 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q. Mas como a razão está entre menos 1 e 1, esse q elevado a um número muito, muito, muito grande, que era o caso que nós tínhamos aqui, esse cara daqui ele vai para 0. E aí, então, isso nos dá que a soma infinita, e aí eu vou botar um entre aspas aqui, vai ser o quê? Vai ser igual a A1 sobre 1 menos a razão. Então, sempre que a razão de uma progressão geométrica estiver entre menos 1 e 1, sempre que isso acontecer, você pega a soma a perder de vista, essa soma ela se aproxima de um determinado valor, onde esse valor é 1 a 1 sobre 1 menos a razão. Então aqui, foi o que aconteceu aqui, né? Ó, A1 sobre 1, porque isso aqui virou 0, vezes 1 sobre 1 menos a razão, certo? Então foi isso que aconteceu no nosso problema aí de achar a fração geratriz. Então toda fração geratriz você pode, para achar, o problema de achar a fração geratriz, você pode transformar esse problema num problema de um limite da soma de uma PG, é correlacionado. Se quiser continuar calculando da maneira como você sempre calculou, não tem problema nenhum. Mas você precisa saber que o conceito por trás, né, de achar a fração, etc., esse conceito é o conceito do limite da soma de uma progressão geométrica. Não foi contado para você na época, como eu falei, porque em matemática a gente costuma dizer que a gente vai contando a verdade aos poucos. Eu mesmo aqui não fui tão a fundo quanto eu poderia ir, porque, de novo, né, como eu disse, foge aí do meu objetivo aqui com essas aulas que eu estou gravando aqui para o canal, tá? Aqui para o curso. Então, o fato é, quando você tem uma razão entre menos 1 e 1, a soma infinita da PG é 1 sobre 1 menos Q, tá? Então vamos ver um problema em que a gente utiliza esse conceito do limite da soma de uma progressão geométrica. Bom, pessoal, então o nosso problema é o seguinte, ó. Um barco de polícia costeira persegue um barco de contrabandistas que está a 10 km de distância.
Que distância deverá percorrer o barco de polícia para alcançar os contrabandistas se sua velocidade é o dobro da velocidade do barco dos criminosos e os dois navegam em linha reta? Bom, então, o que a gente sabe é que a distância entre eles é 10 e que a velocidade da polícia é o dobro da velocidade dos contrabandistas, certo? Bom, considerando que eles vão, né, percorrer enquanto os contrabandistas fogem e a polícia se aproxima, quando a polícia alcançar, eles terão percorrido o mesmo tempo, certo? Então, isso aqui nos dá o seguinte, isso aqui nos dá aqui a distância percorrida da polícia sobre o tempo, né? Porque a velocidade é ΔS sobre ΔT, né? Vai ser igual a 2 vezes a distância percorrida pelos contrabandistas sobre o mesmo tempo. Então, esse tempo vai embora. E aí o que acontece? A gente tem então que a distância percorrida pela polícia é o dobro da distância percorrida pelos contrabandistas no mesmo tempo. Faz todo sentido, né? Se a velocidade da polícia é o dobro, então faz sentido ela percorrer 2 vezes a distância que os contrabandistas percorrem no mesmo tempo. Bom, o fato é que eles estão a uma distância de 10 quilômetros. Aí o que acontece? Então a polícia está aqui e os contrabandistas estão aqui. Eles estão andando em linha reta, né? E aí, no caso, não ficou muito claro no problema, mas, enfim, na mesma direção, né? Então, quando a polícia chegar aqui, ou seja, a polícia percorreu 10, os contrabandistas estarão aqui. Ou seja, eles terão andado 5 quilômetros. Quando a polícia chegar aqui, os contrabandistas vão estar mais à frente. Eles vão ter percorrido aí 2,5 km. Porque se ela percorreu 10, né, uma outra maneira que você pode ver, os contrabandistas percorreram a metade. Então a polícia andou 10, logo os contrabandistas andaram 5. A polícia andou 5, eles andaram 2,5. E assim sucessivamente, né? Isso aqui continua. Isso aqui continua. Então vamos lá. Então a primeira distância percorrida pela polícia foi 10. A próxima é 5. A próxima é 2,5. A próxima vai ser 1,25. E isso até alcançar, né? A perder de vista, né? Então, isso lembra muito o paradoxo de Zenão, né? Quem nunca viu leu sobre isso, ou sabe o que é isso, procura na internet depois de paradoxo de Zenão. O que é isso, né? Ele vai, aí a tartaruga foge dele a metade da distância que ele percorreu, e assim vai, né? Então, é a mesma ideia. Então, a gente tem aqui, né, uma soma infinita de PG, onde a razão da PG aqui é o quê? A razão da PG aqui é 1 sobre 2, né? Então, essa soma infinita vai ficar como? Essa soma infinita vai ficar 10 sobre, que é o A1, né? Vai ficar 10 sobre 1 menos a razão, que é meio. Então, isso aqui ficou 10 sobre 1 sobre 2. Logo, a distância total percorrida até ele alcançar é de 20 km. Ah, Gustavo, mas ele vai alcançar porque os contrabandistas estão sempre se afastando, né? Sim, mas acontece que vai chegar um momento em que o que os contrabandistas vão se afastar vai ser tão irrisório, vai ser tão insignificante que é fato que a polícia vai ter alcançado aí esses contrabandistas, tá? Então aí tem um problema em que envolve aí o conceito de soma infinita da PG.
tá bom? Beleza? Bom, gente, então com isso, a gente fecha então essa parte de progressão geométrica e, consequentemente, também fecha a parte de sequências, né? Então, nossas aulas começaram lá no módulo de progressão aritmética, em que a gente definiu o que era sequência, etc. Abordamos todo o conteúdo de progressão aritmética e agora, com isso, a gente fecha então todo o conteúdo de progressão geométrica. Beleza? Então, com isso, a gente fecha essa parte. Então, mais para frente, a gente vai ver aí outros assuntos. Tá bom? Beleza? Então é isso, gente. Um abraço.